Por que você atrai homem ruim? Olá, eu sou Mariana Confort, consteladora há mais de 10 anos e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Bom, pessoal, esse é um tema que me pedem muito, relacionamento amoroso, o porquê que você tem o dedo podre, o porquê que certas situações se repetem com você. Não é só com você. Todos nós temos padrões familiares que se repetem na nossa vida. E, de certa forma, inconsciente e, de certa forma, consciente, porque você já percebeu. Se você já percebeu que você repete, isso já é consciente. Mas como sair desse padrão? Como sair dessa enrascada, né, dessa bola de neve que você, às vezes, repete 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes e, às vezes, até desistir de se relacionar? Bom, eu vou falar aqui sobre o olhar do inconsciente e vou falar também sobre o olhar consciente. Porque sim, existem coisas que a gente pode fazer, a gente pode entender e conscientemente já agir para resolver essa situação. Para quê? Para que você se abra, se feche para esse padrão e se abra para novos relacionamentos. É claro que a constelação ela pode te orientar, te ajudar mais fundo na sua situação, no inconsciente, agindo no inconsciente, às vezes só realmente se liberando para você conseguir seguir. Mas compreender e entender que você é responsável pelo seu destino, que você tem o seu livre-arbítrio e que você precisa entender certas coisas, isso é importante. Conscientemente, não só inconscientemente. Bom, quando você entende que você está repetindo um padrão, muitas vezes esse padrão ele é familiar. O que isso quer dizer? Às vezes você está repetindo uma história da sua mãe, uma história do seu pai, uma história dos seus avós. É uma história, é um histórico familiar que se repete. E isso não é só na história, no conteúdo, é também no emocional. É uma história emocional que se repete. E ela vem recheada de hábitos. Os hábitos dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais. Você assimilou esses hábitos, você assimilou o que é relacionamento através desse histórico emocional e você carrega isso como verdade, como sendo algo que é o normal, familiar para você. Então, é normal que você siga para relacionamentos que muitas vezes não são saudáveis, se no seu histórico só tem relacionamentos que não são saudáveis, porque você entende como familiar. E você não tem recursos para entender que você não merece aquilo. Você não tem recursos internos para entender que você pode escolher outra coisa porque você nem entende que tem outra coisa. Entende? Então, muitas vezes, essa escolha ela é única porque você não entende, não consegue supor outro tipo de relacionamento. Quando você já começa a entender, e aí você percebe que está numa enrascada de novo e não consegue sair, é porque você não tem recursos internos para colocar limites. Porque você entendeu aquilo, esse vínculo, como uma vinculação à sua família, ao seu histórico, a uma lealdade familiar. Então você não tem recursos para entender que você pode colocar um limite. Aonde você tem que colocar um limite? Porque você não aprendeu. E aqui entra a sua responsabilidade consciente de entender que o que você não merece, aquilo que não é bom para você, você pode sim cortar. Mas isso vai demandar uma energia emocional, uma energia para você mudar, para você ir para outro lugar, para você conseguir superar esse término, que muitas vezes é muito difícil, muitas pessoas não conseguem, elas já querem terminar, elas sabem que precisam e não conseguem, porque emocionalmente estão vinculadas de uma forma que não conseguem superar. Mas é importantíssimo se responsabilizar por isso, porque ninguém vai poder fazer isso por você. E se você precisar de uma ajuda, né, de auxílio, existe a constelação familiar. A constelação ela vai mostrar para você que lealdade é essa que você está seguindo, a quem você está sendo leal, que história é essa. E muitas vezes ela está ligada não só ao histórico amoroso, mas ao histórico financeiro, ao histórico da sua família, que você está repetindo. Porque o masculino, aqui falando principalmente com mulheres,
O masculino está relacionado também ao trabalho e ao dinheiro. Então, essa lealdade abarca uma série de outras coisas que você também vai precisar bancar para poder sair desse relacionamento, né? Para você se abrir para um relacionamento novo, que quando você se abrir, ele não vai ser aquele relacionamento que você de cara vai se apaixonar. Por quê? Porque não é aquele relacionamento que é familiar. Você vai precisar se acostumar, você vai precisar se valorizar, aprender a estar sozinha, entender o que você merece, para só depois conseguir se relacionar. Então, um passo é colocar limite no anterior, no padrão. E a constelação, ela te ajuda a entender que processo inconsciente está te prendendo, né? A que história, né? A que medos também e culpas, porque as lealdades elas vêm com medo e culpa de fazer diferente. Então, uma pessoa que vem de uma família, de um histórico ruim, ela sente culpa ao seguir num relacionamento bom. Ela sente culpa ao mudar. Ela sente culpa ao ter dinheiro. Ela sente culpa a fazer diferente. E muitas vezes o medo, antes de fazer, né, o medo ele vai surgir porque ele faz parte. Então, esse histórico inconsciente, né, de você estar ligado a um histórico familiar, a hábitos e a habilidades, reações que os seus familiares têm e que você repete porque você aprendeu que essa é a verdade, é a única coisa familiar que você compreende como sendo verdadeira. O resto é diferente, o resto é novo, te causa insegurança, te causa medo. Então é preciso se confrontar com esse medo conscientemente. E inconscientemente trazer tudo aquilo que está no inconsciente para o consciente para que você consiga processar isso para poder seguir. Então isso tudo é um padrão inconsciente sistêmico. Você vem vivendo uma repetição, reagindo da mesma forma, você não tem enxergado os limites, não tem enxergado aquilo que não é bom para você antes, né? Ou às vezes você até enxerga, mas finge que não vê, né? Então é importante se responsabilizar por isso, né? Primeiro, entender que você já está vendo, aquilo que você está vendo é real. Se você não está vendo, tem que aprender a enxergar, ou reaprender a enxergar sob a ótica de novos valores, né, de se valorizar, de valorizar o seu tempo, valorizar a sua vida e não se colocar à disposição de um relacionamento que não te faz bem, de uma pessoa que não está te fazendo bem. Então, é importantíssimo olhar para isso. E se você quiser entrar num processo de superação pessoal, de transformação, para você conseguir superar as suas dificuldades, os seus padrões, ir além, entender tudo aquilo que te prende, existe um processo de mentoria sistêmica que dia 17 agora tem uma nova turma que é para você olhar, encarar tudo isso, não só de relacionamentos, mas de toda a sua vida, para você reconfigurar sua vida, suas conquistas, seus objetivos. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, entre em contato. Até o dia 17, eu fico aqui e a gente se vê num próximo vídeo.